News. Vamos entender como são as regras, o formato e a proposta desta sabatina. Eleições 2026. Em 4 de outubro, os baianos vão às urnas e voto consciente se constrói com sociedade bem informada. Começa agora mais uma sabatina com os candidatos ao governo do estado. Este ano, com um novo formato. Além da apresentação do mediador Pablo Reis, a entrevista conta com a participação de jornalistas da Aratu e de outros veículos. Para ilustrar as respostas e detalhar melhor alguns temas, o candidato pode mostrar quadros explicativos no telão do nosso estúdio. As regras de utilização do material foram definidas em reunião com os representantes das campanhas. Os temas são escolhidos pelo próprio candidato. E durante a sabatina, ele tem o direito de apresentar um total de 8 slides. Na abertura do programa, o mediador Pablo Reis faz a primeira pergunta. Depois, abre espaço para as questões da nossa bancada de jornalistas. Cada um vai ter 30 segundos para perguntar. Um dos colegas pode fazer algum comentário, intervenção, desdobrar o assunto em pauta, desde que sinalize para o mediador no momento adequado. E esta participação também será em, no máximo, 30 segundos. No segundo bloco, nova rodada de perguntas e antes do fim do programa, o candidato vai ter 2 minutos para as considerações finais. Eleições 2026. Escolha Aratu e confirme. Os baianos já sabem, escolhendo Aratu e confirmando na cobertura de eleições, seguindo a legislação eleitoral. Esse nosso projeto de eleições convidou candidatos de partidos com representações no Congresso Nacional. Essa foi uma recomendação da Justiça Eleitoral que estamos seguindo. Hoje, o candidato convidado é Ronaldo Mansur, do PSOL, Partido Socialismo e Liberdade. Seja bem-vindo, Mansur. Obrigado, Pablo. Obrigado a toda a audiência aqui da TV Aratu. Estamos aqui para apresentar o nosso plano de governo aqui para os ouvintes da TV Aratu. Muito bem, queremos motivar esse debate com propostas para a população. E para garantir uma representação de muitos pensamentos, de várias demandas da sociedade, a Aratu convidou profissionais que são reconhecidos pelo pensamento crítico. São eles Levi Vasconcelos, do Jornal à Tarde, de outros veículos digitais. Minha colega Luane Ribeiro, apresentadora do Linha de Frente da Rádio Antena 1, jornalista premiada. João Pedro Pitombo, também igualmente premiado, repórter especial da Folha de São Paulo. Maurício Leiro, meu colega na Antena 1, apresentador do Bahia Notícias no ar, editor de política do site Bahia Notícias. Apresentando nossa bancada, quem abre perguntando aqui é o titular do horário, que é o apresentador Marcelo Castro, do Alô Juca. Seja bem-vindo mais uma vez, Marcelo. Uma satisfação ter você aqui de novo. Satisfação. Tudo bem? Tudo jóia. Fique à vontade para perguntar, Ronaldo Mansur. Como é que está o senhor? Tudo bem? E aí? Candidato, olha, a polícia acompanha muito a gente aqui, né? 100% da polícia. Eu falei muito sobre segurança pública nesses últimos 2 dias. Quero falar com o senhor, né? Caso seja eleito, o PSOL, o partido que o senhor representa, é contra a polícia militar, candidato? O que é que o senhor pode fazer para o policial militar? O senhor pretende abrir concursos para a polícia militar, para a polícia civil, para a polícia penal? Sua opinião sobre a atuação da polícia no nosso estado, se o senhor é contra, é a favor, o que o senhor pode fazer de benefícios para os policiais, por exemplo, aumentar salário, né? Por exemplo, garantias para os policiais. Boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Obrigado por essa pergunta, porque isso aí é um mito dizer que o PSOL é contra a Polícia Militar. Vale ressaltar que o PSOL tem atuado na nossa militância, seja na Bahia ou seja no Brasil inteiro, em defesa de uma política de segurança que ela garanta direitos, tanto para os policiais militares, policiais civis, policiais penais, policiais da Polícia Científica, direitos. E nenhum governo, seja nos 30 anos do governo carlista, seja nos 20 anos do governo PT, nenhum desses garantiram. Nós temos aí, e você apresenta aqui no seu programa diariamente, que eu acompanho, a situação das condições de trabalho dos policiais militares e dos policiais civis. Hoje, a gente chega em qualquer delegacia e os policiais civis não têm nenhuma condição de trabalho.
Não existe concurso público efetivo para suprir as demandas que a população tem a necessidade. É preciso que o governo do Estado invista na Polícia Civil, muito mais na Polícia Civil. Nós hoje temos um número muito pequeno de policiais civis trabalhando em todas as delegacias. Basta ir ali nos barris que você vai encontrar uma estrutura precária e um número de policiais na ativa muito pouco. Dos concursos que o governo do Estado tem feito, poucos chegam até o final, muitos abandonam a carreira militar, a carreira policial civil. Em 2012, Marcelo, quando nós tivemos a greve da Polícia Militar, o pessoal esteve ao lado dos grevistas, dos policiais militares que foram cercados pela Polícia Nacional, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. Basta ver nos arquivos que vão ver, tanto eu quanto vários militantes do PSOL, ali cercado pela Polícia Nacional, que o governo colocou, e que na época o governo era o Jacques Wagner. O pessoal estava lá em defesa do policial civil, do policial militar, porque hoje o policial que inicia, o salário é menos de R$5.000. Como é que um policial que sai da sua casa, seja nas comunidades populares, seja em qualquer lugar da Bahia, ele não tem nenhuma segurança? A sua família corre risco. Você não tem nenhuma política de habitação no Estado que dê crédito para o policial militar, para o policial civil, para o policial penal, para os policiais técnicos terem o direito de uma moradia digna. Eles moram aonde muitas vezes a criminalidade está com a arma apontada na sua cabeça. É preciso fazer concursos que deem dignidade, é preciso devolver o plano de carreira dos policiais militares, que nos governos passados, tanto carlista quanto nos governos petistas, foram retirados. E os policiais militares, os policiais civis, eles são tratados como moeda para a gente ficar tendo essa guerra de tráfico onde quem fornece as drogas, quem fornece as armas, não são aqueles que moram nas comunidades, são aqueles que moram no horto florestal, são aqueles que moram nos bairros nobres. E a polícia não adianta, por exemplo, Marcelo, invadir o Nordeste de Amaralina, que você conhece muito bem, apenas com polícia. O governo tem que invadir o Nordeste de Amaralina com saúde, com educação, com segurança, com esporte, lazer e cultura. Então, essa história é mito, que o pessoal é contra a PM, isso é mito, nunca existiu. Totalmente mito. E nós temos companheiros da Polícia Militar que sabem dos nossos históricos, companheiros históricos da Polícia Militar e de todas as associações. Então, uma coisa é a gente cobrar o problema da raiz, o problema da segurança pública, que é a ausência de investimento, e nós temos que investir na polícia científica para combater o crime antes que ele aconteça. E o governo do Estado, infelizmente, tem investido apenas em viaturas e armas. E apenas viaturas e armas não resolvem os problemas da população em relação à segurança. É preciso, Marcelo, dar segurança aos policiais militares. E por isso a gente defende, por exemplo, o uso da câmara nas fardas dos policiais, porque vai proteger tanto o policial quanto a população. A gente deve dar condições dignas de trabalho para os trabalhadores da segurança pública. Agora, também nós devemos cobrar quando o policial exagera. E isso, razoavelmente, tem sido feito. E somos contra, como era o caso do comandante anterior da Polícia Militar, que perseguia alguns policiais militares que eram lutadores, que defendem a sua categoria, e o ex-comandante da Polícia Militar perseguiam vários. Muitos chamados policiais influencers foram processados. E isso nós somos totalmente contrário. Então nós defendemos que haja concurso e que haja condições dignas para todos os trabalhadores da segurança pública, tanto o policial civil quanto o policial militar. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, candidato. Obrigado, Marcelo. Amanhã volta o horário normal do Alô Juca, a partir de 10h45 até 2 e pouca da tarde. Agora, 1h10, temos mais 50 minutos de sabatina para conversar aqui com o candidato do PSOL, Ronaldo Mansur.
Uma pergunta que está todo mundo se fazendo, Mansur. Se eu chegar aqui e te apresentar como um técnico em meio ambiente, estudante de direito, natural da cidade de Alagoinhas, pai de 2 filhos, um ex-candidato a vice-governador em 2 oportunidades também pelo PSOL, um fundador do PSOL. Se eu te apresentar assim, eu não vou dar a totalidade do que é Ronaldo Mansur. Então, eu queria que você mesmo se apresentasse, dissesse ao público quem é Ronaldo Mansur e por que Ronaldo Mansur pretende ser governador da Bahia. Bom, meu nome é Ronaldo Mansur, tenho 46 anos e com muito orgulho sou natural de Alagoinhas, Bahia, cidade aqui a cerca de 110 quilômetros de Salvador e que tem uma da segunda melhor água do mundo. Então, para quem não conhece, eu convido para conhecer Alagoinhas, minha cidade natal. E aqui em Salvador, há 37 anos, moro no Nordeste de Amaralina e também com muito orgulho, porque é uma comunidade que recebe de braços abertos a todos que chegam no Nordeste de Amaralina. E eu convido também a conhecerem o Nordeste de Amaralina. Conheçam a comunidade, o complexo do Nordeste de Amaralina, né? Então, eu não faço parte da oligarquia que já governou o estado da Bahia há 30 anos e não faço parte da burocracia que governa a Bahia há 20 anos. Eu quero ser governador porque eu conheço muito bem o estado da Bahia. Conheço a imensa maioria dos municípios da Bahia no pé, indo de ônibus, indo de carro, e não de avião e helicóptero emprestado do dono do Banco Master. Eu quero governar a Bahia porque eu sei muito bem o que é o sofrimento de uma mãe e de um pai ter o seu filho, a sua filha, o seu parente nas filas dos corredores dos hospitais públicos. A regulação que não existe, existe apenas para o governador. Para você que está aí no interior do estado da Bahia, que está aqui nos bairros de Salvador, sabe muito bem o trabalho que é conseguir uma regulação no hospital público. Mansur, desculpe te interromper, eu queria aproveitar esse momento para fazer 2 questionamentos a você. Você já precisou da regulação como paciente? Você já foi vítima de alguma violência policial no Nordeste de Amaralina? Bom, eu nunca fui vítima de violência policial, nem no Nordeste de Amaralina e nem fora do Nordeste de Amaralina. E você conhece pessoas que já foram? Não, obviamente, no Nordeste de Amaralina, por estar no Nordeste de Amaralina e ser uma área de extremo conflito, porque o governo não investe em saúde, educação, esporte, cultura, lazer, investe apenas em invadir o Nordeste de Amaralina, assim como todas as demais comunidades de Salvador, apenas com polícia. Joga o policial civil, militar, nos bairros, para fazer aquilo que o governo não teve competência de fazer. A gente tem que invadir as comunidades com saúde, com educação, com saneamento básico, com a oportunidade de trabalho. E a juventude hoje não tem a oportunidade de trabalho, não tem a oportunidade de ter uma educação digna. O governo, com o seu autoritarismo, chama os professores de autoritários por se recusarem a fazer a aprovação automática. Então, no meu governo, não vai existir a aprovação automática. A central de regulação, em algum momento, você já teve algum caso próximo que dependeu da central de regulação? Muitos. Diariamente chegam nos nossos celulares pedidos de regulação. Nós chegamos a colocar em algumas páginas nossas pedido de regulação com urgência e que essas pessoas muitas vezes, infelizmente, vêm a óbito. Muitas vezes chegam a passar meses. Temos um caso de uma companheira de Senhor do Bonfim que precisou de regulação e que nós recorremos a tudo que foi meio e até hoje a companheira não conseguiu regulação. A fila da regulação, ela não existe. Você tem um plano para resolver isso? Para resolver a questão da regulação? Primeiro é colocar tecnologia ao lado da população. É colocar com que as unidades básicas de saúde, elas funcionem em parceria com o governo e que essa parceria, ela de fato funcione. Porque hoje os hospitais estão superlotados também com pacientes que não precisariam necessariamente estarem em um hospital. As unidades básicas de saúde, elas dariam conta. E para isso é preciso utilizar a tecnologia a favor. Hoje nós temos tantos aplicativos aí que a gente pede iFood, pede tudo que é coisa, por que também não cria-se aplicativos do SUS em parceria com o governo do estado para que essas pessoas se comunicassem com as unidades de saúde
com as policlínicas, com os hospitais, para que o loteamento dos hospitais públicos com a superlotação não exista. Então é preciso utilizar a tecnologia para melhorar a fila da regulação, que não existe. Ronaldo Mansur, candidato do PSOL, é nosso convidado aqui na Sabatina. Ele é técnico em meio ambiente e também estudante em Direito. Está respondendo minhas perguntas e dos meus colegas jornalistas convidados para essa Sabatina. Agora, eu convido até o palco o jornalista Levi Vasconcelos, que é consagrado, é um veterano, mas por deferência a ele mesmo, eu vou chamá-lo de um jovem garoto que está na flor da idade, cheio de energia e com bons questionamentos aqui para o candidato. Seja bem-vindo, mestre, decano Levi Vasconcelos. O Pablo, pode soltar os elogios, porque como eu já lhe disse, né? Tancredo Neves já ensinou que boato a favor não se desmente. E não é boato, aqui é verdade, a gente só trabalha com notícia verdadeira sem fake. Levi Vasconcelos. Ô, Ronaldo, vamos voltar um pouquinho para as questões internas lá do seu partido, o PSOL, que é uma alternativa de esquerda, né? Agora, o PSOL, em 2014, botou a candidatura de Marco Mendes, em 2018, Marcos Mendes de novo, em 2022 veio com Kleber Rosa e Marco Mendes tomou Doril, sumiu do mapa. E agora vem você, Kleber Rosa, candidato a federal. Qual é a estratégia do partido? É soltar gente para badalar? Se assim o é, por que Marco Mendes sumiu? Bom, o PSOL, ele desde 2006, ele lança candidaturas ao governo do estado da Bahia. Em 2006, foi o companheiro deputado Hilton Coelho. 2010, Marcos Mendes. 2014, Marcos Mendes. 2018, Marcos Mendes. E 2022, o companheiro Kleber Rosa, ao qual eu estive na vice. O companheiro Marcos Mendes, ele continua atuando, ele milita no movimento de meio ambiente. É um companheiro que tem dado e muita contribuição, ministrando cursos de formação política na área ambiental e tem atuado junto conosco na luta contra a exploração da Serra da Chapadinha, esse crime que está sendo cometido pelo governo do estado da Bahia, lá na Serra da Chapadinha, que é o avanço da mineração de forma descontrolada no berço da água do estado da Bahia. Então, o companheiro Marcos Mendes, ele tem atuado e contribuído politicamente com o PSOL. E o companheiro Kleber Rosa, ele é candidato a deputado estadual, é um companheiro que nós fizemos debates internos e fizemos um processo de colocá-lo como um candidato a deputado estadual, assim como outros camaradas e outras camaradas que vão sair a federal, o companheiro Eliete Paraguaçu, o companheiro Hamilton Assis. Então a gente pulverizou e oxigenou, porque nós temos que passar pela cláusula de barreiras e para isso a gente depende dos votos dos candidatos a deputados federais. Então o PSOL, ele nesse processo eleitoral está lançando candidatos a senador, a companheira professora Deliane e o professor Marcelo Carvalho da Rede, candidatos também a senador. Então nossa federação está lançando chapa completa de Senado, deputado federal, estadual e o governo do estado. E você que é técnico em meio ambiente, quando passar a campanha, né, se você não vencer, você vai voltar para o meio ambiente ou vai ficar na linha de frente? Eu vou estar nos dois, tanto no meio ambiente quanto na linha de frente partidária, né? A gente está aí como presidente da Federação PSOL Rede aqui no estado da Bahia, presidente do PSOL na Bahia e também da direção nacional do PSOL e da direção nacional da federação. Então a gente atua independente do resultado eleitoral que a gente espera ganhar, porque nós não fazemos parte do pacotão que governa a Bahia há 50 anos, tendo o carlismo de um lado por 30 anos e o PT de um lado com 20 anos. Então nós não fazemos parte, nós somos uma alternativa de esquerda. O PT, infelizmente, não é mais um partido de esquerda. O único partido de esquerda disputando essa eleição é o PSOL, e nós somos a alternativa para o povo da Bahia. Okay. Obrigado, Levi. Até nosso próximo encontro aí na segunda rodada. Valeu, Levi Vasconcelos. Lembrando que estamos ao vivo no canal 4.1 para todo o território da Bahia. Obrigado aos milhões de baianos assistindo pela TV. Também estamos ao vivo nas redes sociais, no YouTube da TV Aratu. E você também pode participar mandando sua pergunta, seu questionamento, sua sugestão no Instagram, @TV Aratu. Tem um card lá
de Mansur e você pode escrever nos comentários. Aí, ó, o card de Ronaldo Mansur, você pode colocar lá também no History a sua pergunta, que a gente vai repassar para o candidato do PSOL. Agora quem vai perguntar é a jornalista Luane Ribeiro, apresentadora comigo do Linha de Frente da Antena 1, 100.1, todo dia às 6 da tarde. Ela volta comigo lá nas ondas do rádio. Luane, fique com o microfone, 30 segundos para a sua pergunta, Luane. Candidato, em seu plano de governo tem ali a proposta de nova política para os preços dos combustíveis aqui na Bahia. Caso venha a ser eleito, como é que vai ser essa política? E ainda pegando o embasamento, que o senhor é técnico em meio ambiente, vai ter ali a proposta para o incentivo de produção de biocombustível aqui no estado? Bom, Luane, antes de responder a sua pergunta, é preciso perguntar ao candidato ACM qual é a posição dele em relação à venda da Landulfo Alves. Porque foi o seu aliado, genocida lá ele, quem vendeu a refinaria Landulfo Alves. E hoje, se a Bahia tem o combustível, a gasolina mais cara da Bahia, deve-se ao aliado de ACM Neto, o genocida lá ele. Então, no nosso governo, nós vamos trabalhar junto com o governo federal para que a gente retome a refinaria Landulfo Alves e não tenha uma política tímida, inexistente, do governador Jerônimo, que não batalhou para que a gente conseguisse de volta essa refinaria, que é um patrimônio não só da Bahia, mas de toda a região nordeste do país. E por isso, hoje os baianos e baianas pagam o combustível mais caro da Bahia. E isso se deve ao aliado de ACM Neto, o genocida lá ele, que tem ao seu lado candidatos também bolsonaristas a senadores. E para isso a gente apresenta a nossa chapa de senadores. Então, nós vamos trabalhar junto com o governo federal para que a gente venha retomar a Landulfo Alves e ter minimamente aqui na Bahia os combustíveis aparelhados com o resto do estado. Porque é inaceitável você chegar em São Paulo hoje e ter o combustível com 60 centavos a menos que o estado da Bahia. E olhe que São Paulo, o consumo de combustível é um número significativo maior do que a da Bahia. E hoje o da Bahia é maior do que o combustível comprado no estado de São Paulo. E nós vamos, junto com a nossa equipe de governo, com os nossos secretariados, desenvolver um plano para que a política energética, seja o biocombustível, outras matrizes energéticas, eles façam parte da linha de governo e que a Bahia seja independente e campeã na produção de combustíveis renováveis. Obrigado, Luane. Daqui a pouco você volta. Ainda temos muitas perguntas sobre educação, sobre segurança. Você pode saber também sobre mobilidade na nossa sabatina com o Ronaldo Mansur. Em breve, a Aratu vai anunciar também o processo de sabatinas com os principais candidatos ao Senado. Vão ser convidados aqui aqueles cujos partidos têm representação no Congresso Nacional. O mesmo critério adotado para o convite aos candidatos ao governo. Agora, quem vem ao palco para fazer o questionamento, a pergunta, é o jornalista João Pedro Pitombo, repórter especial do jornal Folha de São Paulo. Pitombo, mais uma vez, bom estar na sua presença. Pitombo. Boa tarde, candidato. No seu plano de governo, o senhor traz uma proposta de suspensão do pagamento da dívida do Estado da Bahia com o governo federal. Eu queria entender um pouco mais dessa proposta e saber se o senhor não teme que isso cause uma crise institucional junto ao governo federal, né? Uma medida como essa poderia ter um impacto, inclusive se fosse seguida também por outros estados da federação. Bom, Pitombo, primeiro que a gente vai fazer uma auditoria em toda a dívida que o estado da Bahia tem. Para que a gente saiba como é que está a saúde financeira do estado, é preciso a gente fazer uma auditoria e isso não significa suspender pagamentos, mas sim a gente fazer uma revisão de como é que está a saúde das finanças do estado da Bahia. Fazer suspensão de pagamento de dívida da Bahia com a União não significa uma crise, porque isso é dialogado com os setores que fazem parte da economia.
Porque outros estados já fizeram, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, nós temos vários estados da região sul que já fizeram suspensão. Isso significa a gente ver como é que está a saúde das finanças da Bahia. E hoje nós temos um governo que já tomou cerca de 30 bilhões de empréstimos e a gente não sabe para onde foi esses 30 bilhões de empréstimos. O governo Jerônimo já tomou mais empréstimo do que os últimos 5 governadores do estado da Bahia. E a população que está em casa agora nos assistindo, seja na capital, seja no interior, não vem para onde estão indo esses investimentos. Então é preciso a gente saber como é que está a saúde financeira do estado da Bahia. E isso é a gente ter um estado transparente para que o investidor ele tenha segurança política e jurídica para investir. O senhor acha que realmente que esse tema seria uma prioridade? Por exemplo, o endividamento da Bahia hoje está em torno de 31% em relação à receita corrente líquida. É um patamar muito inferior a de outros estados, sobretudo Rio Grande do Sul, Minas Gerais, que são os estados que realmente que partiram para uma renegociação com a União. O senhor não teme criar um problema a mais para o presidente Lula, caso ele seja reeleito? Mas é isso, a gente tem que olhar para o nosso estado da Bahia. E o estado da Bahia hoje ele está caminhando para ficar num processo de endividamento igual a esses estados que tu citastes, né, que é Rio Grande do Sul, Minas Gerais e outros estados. A gente não pode permitir que o estado da Bahia chegue ao endividamento próximo a esses estados, né? A gente tem que ter uma economia forte, pulsante para investir na economia, porque a infraestrutura ela deve ser colocada também para servir à população. A infraestrutura de negócios ela é importante, mas nós temos que colocar a infraestrutura com os investimentos para servir à população. Obrigado, Pitombo, pelo seu questionamento. Obrigado, candidato, por sua resposta. Você pode participar pelo Instagram da TV Aratu, @TVAratu. Tem lá uma caixa de mensagens esperando sua pergunta, seu questionamento para o candidato convidado para a sabatina de hoje, que é Ronaldo Mansur, que ele é do PSOL. Agora quem vai perguntar é Maurício Leiro, jornalista, ele é editor de política do Bahia Notícias, apresentador da Antena 1 da 100.1. Maurício, é com você. Olá, candidato, tudo bem? Tudo bem. Candidato, eu queria traçar um paralelo entre o cenário nacional e aqui o estado da Bahia. Nacionalmente, o partido do senhor, o PSOL, confirmou o apoio à reeleição do presidente Lula, endossando, de certa forma, ou em dada medida, o projeto político do atual governo. Aqui no estado, o partido preferiu lançar uma candidatura, disputar o governo do estado com os 2 nomes que estão postos, temos outras candidaturas também. Mas eu queria uma avaliação do senhor se, de certa forma, o lançamento de uma candidatura aqui não pode parecer aquele movimento de tentativa de um incremento do partido local, de uma forma local, sem pensar, talvez, no movimento nacional que já tem sido aplicado em outros estados também. Bom, Maurício, o PSOL na Bahia não é novidade que a gente sempre lançou candidatura ao governo do estado, né? A gente apoiou o atual governo no segundo turno em 2022 e entregamos uma carta compromisso ao Jerônimo Rodrigues. Essa carta compromisso deve ter sido amassada e jogada no primeiro lixeiro que foi achado após a nossa reunião. Então, nós não temos acordo com a gestão do governo atual, do governo Jerônimo, e por isso nós lançamos uma candidatura própria. Nós temos desacordo com o governo em relação à política de saúde, à política de segurança que não existe, à política educacional, a chegar ao ponto do governo Jerônimo chamar os professores de autoritários, porque se recusaram a fazer o processo de aprovação automática. Nós temos diversas divergências com o governo Jerônimo. E nesses 4 anos, nós temos uma boa relação com o PT, com o Partido dos Trabalhadores. Uma coisa é o PT, outra coisa é o governo. É um governo de direita. Porque quem tem Gedel Vieira Lima ao seu lado não pode fazer uma política de esquerda. Tanto que o governo estadual não consegue imprimir uma política de esquerda na Assembleia Legislativa. Então, os aliados do governo para ele gerir o Estado, eles são de direita. Otto Alencar, que é filho do carlismo, está ao lado do governo Jerônimo. Então, não consegue imprimir uma política de esquerda na Assembleia Legislativa. Então, por esses elementos, nós não apoiamos o governo Jerônimo e lançamos a nossa candidatura ao governo do Estado, porque somos uma alternativa, porque nós não fazemos parte
do pacotão de 50 anos que governa essa Bahia e que estamos nesse caos geral. Agora, candidato, caso o senhor desempenhe um percentual específico, a gente pode ter um cenário de segundo turno. Não corre o risco do PSOL, de certa forma, também voltar a apoiar uma candidatura do PT em um eventual segundo turno entre Jerônimo Rodrigues e Assemineto? Bom, esse cenário eu não vejo. O futuro a gente discute. Agora, essa pergunta também era bom ser feita ao Jerônimo, no eventual segundo turno, se ele apoiaria o PSOL. Então, o futuro a gente discute no futuro. Hoje, a nossa candidatura ela é para valer e estamos fazendo campanha. Obrigado, Maurício. Obrigado ao candidato Ronaldo Mansur. Agora a gente encerrou a primeira rodada de perguntas. Eu volto a fazer meu questionamento e quero perguntar ao senhor, ao candidato do PSOL, Ronaldo Mansur, a respeito de violência, de segurança pública e de política antidrogas ou descriminalização das drogas. Por que eu estou contextualizando assim? O seu partido, o PSOL, principalmente nacionalmente, é muito mencionado por políticos de direita como um partido que apoia, vou colocar aspas aqui, partido que apoia maconheiros. O que é que o senhor acha da política de combate às drogas no Brasil, na Bahia e descriminalização de drogas? O PSOL é partido que apoia maconheiro? Bom, esses que falam que o PSOL é um partido que defende a maconheiro, se você for ali na linha verde, esses mesmo estão cheirando e fumando maconha ali na linha verde. O PSOL defende uma política de combate às drogas que comece lá pelo Horto Florestal, que comece pelos bairros nobres. Porque não adianta colocar 500 policiais para fazer o serviço que o governo da Bahia é incompetente e não faz, porque ele é incompetente porque não coloca política de saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura que sirva à comunidade. Então, nós defendemos uma política de combate às drogas que vá na raiz de quem produz a maconha, quem produz a cocaína, quem produz o crack. Não é lá na favela, não é na comunidade. Quem produz a maconha, a cocaína, o crack, não está nas comunidades. Está aonde a polícia não chega, aonde o governo do estado não chega. Então, nós defendemos investimento na polícia de investigação, na polícia científica, para a gente chegar até os grandes, porque não adianta pegar o maconheirozinho, a maconheirazinha que está ali cheirando e fumando e deixar aqueles que produzem soltos. Então, nós não somos a favor da criminalização de quem fuma o seu baseadozinho. Nós somos a favor de pegar aqueles grandões, os que produzem a cocaína, os que produzem a maconha, os que produzem o seu crack, todas as drogas. E não correr atrás de quem está ali fumando o seu baseadozinho. Se houver, no seu governo, caso o senhor seja eleito, se houver dependente químico precisando de tratamento, e aí a terapia pode ser de vários aspectos, o governo vai oferecer tratamento para quem precise e peça tratamento por dependência química? Bom, o governo ele tem que assumir a responsabilidade no seu tratamento e não jogar para uma fundação onde as pessoas são obrigadas a seguir uma religião única. E isso acontece aqui na Bahia. É preciso que o governador ele tome a responsabilidade para si, criando os centros de tratamentos para dependentes químicos. E essas pessoas devem ser tratadas com dignidade e humanidade e não serem jogadas para outros lugares que não são estatais, que não pertencem ao governo e serem obrigadas a estarem em confinamentos para correrem atrás de um tratamento. Então, nós vamos oferecer, sim. Só para concluir aí, para encerrar a linha de raciocínio, a Fundação Doutor Jesus, em Candeias, criada e mantida pelo deputado federal Pastor Sargento Isidoro, a qual eu tive a oportunidade de visitar 4 vezes, no momento, segundo a estimativa dele, tem 1.500 internos lá que, por conta própria, foram pedir algum tipo de ajuda e oferece alimentação, oferece dormida e oferece também a oportunidade de aprender algum ofício. O governo do estado, na forma de convênio, eles liberam algo em torno de 10 a 11 milhões por ano para manter. O senhor cortaria essa verba e investiria em algum equipamento próprio ou o senhor manteria esse valor para o pastor Sargento Isidoro continuar o projeto social dele? Bom, eu acho que para a gente cortar qualquer investimento é preciso primeiro ter uma solução. E o governo do estado, nesse momento, não tem uma solução.
Por isso, recorre a uma alternativa que não é de responsabilidade direta do governo. A gente não cortaria um convênio ao qual eu conheço esse projeto desde o seu início, desde quando era apenas uma casa e uma lona do lado, eu conheço desde o início. Agora, a gente precisa ter o Estado fiscalizando esses locais. Será que os tratamentos, eles são de fato os adequados? Eu não estou dizendo que não é, mas eu estou dizendo que tem que ter o acompanhamento do Estado em todos esses locais onde o governo coloca dinheiro, onde está atendendo as pessoas que estão em processo de tratamento por deficiência química. Ronaldo Mansur, nosso convidado aqui no projeto de eleições da Aratu Sabatina. Quem vem para cá agora é Levi Vasconcelos, ele sempre com alguma observação ou pergunta muito pertinente, afinal, são quase 50 anos de experiência jornalística. Parabéns, é um prazer trabalhar novamente com você, espero que a gente tenha outras oportunidades. Muito obrigado, Pablo. Fique à vontade. Todo meu. Ronaldo, meu querido, me diga uma coisa. O PSOL tem no seu, a federação, PSOL Rede, que no caso é a Preço, o cidadão é da Rede. Tem um ex-deputado, Ubaldino, né, Pinto, que é pai de Ubaldino Júnior, que está preso, né, acusado de ter facilitado a liberação de alguns presos. E o próprio Ubaldino já foi envolvido lá atrás, na operação lá lá no começo dos anos 80. Levi, a bem da informação, só ratificando o Durico, né? Você está se referindo a Udurico? Udurico Júnior, isso. Udurico Júnior, né? Naquela operação, dos escândalos lá, das emendas de orçamento, dos anões do orçamento, né? Você não acha que isso acaba melando o discurso de um partido de esquerda, como é o PSOL, que prega a moralidade, prega a correção, que é tudo muito correto, mas na hora que você vê esse tipo de coisa, fica parecendo que ele fica igual. O que é que você acha disso? Bom, eu acho que a gente tem exemplos muito ruins aqui no estado da Bahia, que é um deputado, por exemplo, está candidato a deputado e está preso. Esse é um elemento e é um fato que mancha a trajetória de partidos de esquerda. A gente tem um candidato que, nesse momento, está preso, né? O Ubaldino, como tu colocaste, ele não está preso e não foi condenado. Ele é o candidato. O filho dele não é o candidato. Nós não respondemos pelo filho dele. Nós respondemos pelo Ubaldino, não pelo filho dele. Mas você não acha que isso, de alguma forma, atinge o discurso da moralidade? Não atinge, porque nós não respondemos por terceiros. Nós respondemos pelos nossos. E o Ubaldino, ele não foi condenado, ele não está preso, e ele não responde pelo filho dele, muito menos nós respondemos pelo filho dele. Agora, se algum deles estivesse preso, tenha certeza que eles não sairia candidato pela Federação PSOL Rede. Ok. Obrigado, Levi. Obrigado pela resposta. Ronaldo Mansur, que está conosco aqui em transmissão ao vivo pelo canal 4.1 TV Aratu para todo o território da Bahia e para todo mundo pelo YouTube. Obrigado a vocês também participando no YouTube, mandando a mensagem e sugestão de pergunta lá no chat do YouTube da TV Aratu. Lembrando que tem programação da Aratu em horário novo. A partir de 18h15 vem Fala Dani e eu volto no Aratu Notícias às 6h40. Agora quem volta aqui para o palco é Luane Ribeiro, trazendo mais um questionamento para o candidato do PSOL, Ronaldo Mansur. Luane. Em seu plano de governo, há bem explícito o combate contra o nepotismo. Como é que vai acontecer essa transparência em seu mandato, caso seja eleito? Bom, Luane, eu acho que a começar pelas nomeações das secretarias. Hoje a gente tem um loteamento de pessoas incompetentes à frente de muitas secretarias no estado da Bahia. E isso se deve aos acordos durante o processo eleitoral. Partido A, B, C e D fazem as suas indicações para determinadas secretarias. Não é o governo. O governo acaba que perdendo a sua senha nesse processo. E com isso, muita gente incompetente que acaba que loteando essas secretarias, sugando a sua estrutura, porque a gente sabe como é que funciona o uso da estrutura dessas secretarias com cargos comissionados. Nós temos aí, por exemplo,
A ponte nem existiu, mas já tem a Secretaria da Ponte Salvador-Itaparica, o que vai consumir muitos milhões de reais em uma ponte que sequer foi colocada a primeira coluna. Já tem até iluminação de LED na ponte, em uma ponte que nem existe ainda. Então, a gente vai, na maioria das nossas secretarias, elas serão eleitas pelas suas categorias. Por exemplo, o secretário de Educação ou a secretária de Educação, os professores, os profissionais da educação irão eleger o seu secretário ou a sua secretária. E os 3 mais indicados, votados pela categoria, será um dos escolhidos pelo governo do Estado, assim também como a Secretaria de Saúde. Os profissionais da área de saúde irão escolher quem será o seu secretário ou a sua secretária de saúde. E isso é ter uma participação popular na administração do Estado. E isso impede que você tenha sobrinhos, cunhados, afiliados de senadores, de governadores, de deputados, à frente de secretarias que são importantes para o desenvolvimento do Estado da Bahia. Nós temos secretarias que são invisíveis e que a gente não vê falar durante todo o ano. Onde é que está a Secretaria de Turismo do Estado da Bahia? A Bahia com um potencial turístico imenso, mas uma secretaria totalmente inoperante. Pode ter propaganda, mas política na prática não existe. E na escolha desses 3 a virem a ser ali os escolhidos para as secretarias, como é que vai haver essa transparência para as pessoas? Vai ter a divulgação dos currículos desses? Não só a divulgação dos currículos, mas o orçamento, as contratações das empresas prestadoras de serviços, assim como os das pessoas que forem contratadas, que nós vamos diminuir na nossa gestão, porque nós temos que fazer concursos públicos e não deixar essa brecha para que secretários, deputados façam as indicações de um caminhão de pessoas para trabalharem nas secretarias, aonde a imensa maioria das vezes acabam que ofertando um serviço muito ruim. E você ter concurso público, você tem a garantia que aquele serviço será bem prestado. Obrigada, candidato. Obrigado, candidato Luane. Obrigado a você também. Agradecendo também a todos que estão acompanhando nesse horário de extrema visibilidade a opção do Grupo Aratu com os veículos parceiros de levar esse tipo de informação, esse tipo de debate de interesse público no horário muito visto pelos baianos. E agora, quem vai chegar novamente com mais um questionamento é o jornalista João Pedro Pitombo. Ele é da Folha de São Paulo, é um baiano, nascido, criado aqui, vive aqui e trabalha como correspondente da Folha de São Paulo. Pedro. Candidato, o senhor no primeiro questionamento fez uma defesa, né, do trabalho da Polícia Militar, mas o seu plano de governo fala expressamente em desmilitarização da Polícia Militar, né, a transformação dessa polícia mais ostensiva numa polícia civil. Eu queria que o senhor explicasse, detalhasse um pouco para o público como vai se dar essa proposta e como o senhor vai balizar a organização das tropas, já que a tropa, quando é militar, ela está calcada em alguns princípios, como a hierarquia, por exemplo. Bom, primeiro que o governo do Estado, não é possível o governo do Estado, o governador, desmilitarizar. Isso aí só é possível através de uma PEC. Só é possível através de uma PEC, e a última que nós tivemos foi em 2013. Né? A questão da desmilitarização é uma reivindicação de uma parte significativa dos policiais militares. O que é o estatuto hoje da Polícia Militar? O policial militar hoje, ele não pode ter um Instagram. Um policial hoje, ele não pode rodar, por exemplo, Uber. Então, o sistema militar, ele acaba que aprisionando o trabalhador da segurança pública. Então, nós temos que fazer, junto com o governo federal, junto com os trabalhadores da segurança pública, logo os policiais militares, uma política alternativa à militarização, porque a militarização só serve em épocas de guerra. A gente sabe que a Polícia Militar, ela está conectada ao Exército, né? Agora, a população, ela precisa ter mais contato com a Polícia Civil. A gente sabe que a Polícia Militar é uma polícia ostensiva e nós temos que investir maciçamente na Polícia Civil para que esses façam um trabalho
de contato direto com a população, de investigação, para que a gente tenha uma política de segurança minimamente adequada aos parâmetros de dignidade humana. E isso hoje nós não temos. O senhor fez uma defesa há pouco da liberdade do policial, né, de ter redes sociais, de ter talvez até um discurso político nas redes sociais. A gente sabe que muitos desses policiais influencers, muitos deles viraram políticos e quase todos no campo da direita e da extrema-direita. O senhor não teme fortalecer um campo político opositor ao seu com essa medida? Não, a diversidade de opiniões, ela fortalece. Agora, isso não significa que se haja liberdade para o desrespeito político, para a insurreição. E os policiais militares, por exemplo, que têm suas redes sociais pela Bahia, que são chamados influenciadores, eles têm que ter liberdade de opinião para opinar sobre as questões políticas, porque ele também é um cidadão. Aquele policial militar que está ali, aquela pessoa que está ali atrás de uma farda, também é um cidadão. Ele tem mãe, ele tem filho, ele tem esposa, ele tem uma vida. Então, ele tem o direito de opinar politicamente. E o regime militar, ele acaba que impedindo. A gente tem que dar liberdade para o policial militar ter a sua liberdade de opinião, agora com respeito. A gente não concorda em nada com a política de perseguição, por exemplo. Tem um policial militar de Feira de Santana chamado dos Anjos, aonde o filho dele ia fazer 1 ano de idade e ele foi preso justamente no dia que o filho dele iria fazer 1 ano de idade. E isso causa uma comoção não só para aquele policial, mas sim para toda uma tropa que está ali em torno daquele camarada, daquele policial militar. E isso a gente não concorda com a perseguição dos policiais militares. A gente tem que cobrar dos exageros quando ocorre e cobrar com rigor. Agora, a gente não tem que fazer do policial militar também um cabresto para justificar a incompetência do governo do Estado. Obrigado. Obrigado, João Pedro Pitombo. Ronaldo Mansur, 46 anos, presidente do PSOL, candidato ao governo do Estado pelo partido, é nosso convidado aqui na Sabatina. E para finalizar essa segunda rodada, Maurício Leiro vem até o palco para fazer o questionamento dele. Mais uma vez, Maurício, o espaço é seu. Candidato, no seu plano de governo, você firma mais ou menos ali 20 compromissos com o Estado da Bahia, onde você pactua ali algumas propostas, alguns ideais. Um deles me chamou a questão onde você aponta questões envolvendo a reforma agrária. A gente sabe que legislativamente a gente tem empecilhos com relação a esse tema aqui. É uma legislação federal que teria que ser um pacto nacional para ser feito dessa forma. O Estado da Bahia passa por certas dificuldades fundiárias, conflitos. A gente exemplifica citando o extremo sul do Estado também. Quando o senhor fala sobre reforma agrária, aqui de fato o senhor pensa, o que é que o senhor pode fazer caso seja eleito governador do Estado da Bahia? Bom, reforma agrária ela deve ser para o povo e não para os latifundiários que invadem, por exemplo, as terras devolutas do sul e do extremo sul do estado, como nós vemos na Bahia, e o governo simplesmente fecha os olhos. É preciso a gente fazer as demarcações dessas terras devolutas e ofertar para a reforma agrária, né? É inadmissível nos dias atuais o governo não atuar de forma séria para que os conflitos com os nossos povos indígenas, eles cessem. Hoje nós temos a nossa população indígena sendo assassinada, nós temos uma milícia armada no extremo sul da Bahia que atacam não só os trabalhadores rurais, como também a população indígena. E muitas dessas pessoas que fazem parte dessas milícias e muitas dessas mortes que foram ocorridas com os ataques dos milicianos, a polícia científica comprovou que aquelas balas eram de armas do poder do Estado. Então é preciso que se haja uma investigação séria por parte do governo e aí há necessidade de fortalecer a polícia militar, a polícia científica, para que esteja atuando de forma inteligente e evitar que esses conflitos ocorram, né? A reforma agrária, ela é para o povo que produz, A gente tem que ter uma política de reforma agrária que chegue a todo o interior da Bahia.
e as terras devolutas que nós temos no estado da Bahia, e principalmente ali no sul e no extremo sul, aonde as fábricas de celuloses, elas invadem essas terras devolutas, que já triplicaram, que já aumentaram em 3 vezes o seu tamanho de plantio, invadindo as terras do governo. E o governo nada faz. Só quem morre é o trabalhador rural e é o nosso povo indígena. Então nós temos que ter uma política que a gente pare com isso. Infelizmente, o governo do estado não tem tido essa política. Agora, com relação à legislação estadual, o senhor pretende alterar de alguma forma, algo que esteja na alçada da legislação aqui da Bahia, para que, de alguma forma, a sua proposta seja efetivada? Como é que você pensa? Bom, novamente, a gente tem que discutir com os povos, com os nossos povos indígenas, com os trabalhadores rurais, para que a gente faça aqui debates na Assembleia Legislativa, na Governadoria, debater com os deputados estaduais para que a gente ache um caminho. E esse caminho, ele deve ser estritamente que beneficie ao povo, porque nós temos muita terra e nós temos um conflito inadmissível. Então, é muita terra. E se a gente fosse fazer o processo de demarcações para a reforma agrária, mesmo assim iria sobrar ainda muita terra. Agora o governo cruza os braços, não faz o debate com o povo trabalhador da zona rural, com o povo campesino, muito menos com os povos indígenas. Obrigado, candidato. Obrigado, Maurício. Agora são 1h e 51 minutos. É um tempo para a gente fazer um intervalo. O candidato Ronaldo Mansur vai beber também uma água, tá? Já há mais de 50 minutos, né, falando sem parar, o momento dele dar uma relaxada. E na volta do intervalo, as considerações finais do candidato pelo PSOL, Ronaldo Mansur. Eu espero você, é o projeto de eleições da Aratu com mais uma sabatina. Daqui a pouco a gente volta. Cuidado, Dani, cuidado. Corre, Dani! Cadê você? Cuidado, Dani! Fala, Dani! Em meio a tantas informações, o que faz a diferença na sua vida? Quando o dia é intenso, o que realmente importa para você? No Aratu Notícias, a gente vai além do fato. Trazemos a apuração precisa e a análise de como cada notícia impacta o seu amanhã. É informação confiável no meio de tanto ruído. Aratu Notícias, de segunda a sábado, às 7 da noite, aqui na TV Aratu, canal 4.1. O sábado que você respeita só começa ao meio-dia. Sua resposta. 1h55, 1h57. Voltando ao vivo para todo o território baiano pela TV Aratu, canal 4.1 e também para todo mundo pelo YouTube da TV Aratu. Agradeço a todos vocês que estão acompanhando e participando. É a sabatina com os candidatos a governo da Bahia. O Grupo Aratu entende que esse tipo de discussão deve ser feito em horário de grande visibilidade pública. Por isso a escolha do horário do almoço, do horário de meio-dia. Também teremos sabatina com os candidatos ao Senado. Os convidados vão ser aqueles cujos partidos têm representação no Congresso Nacional, conforme prega a legislação eleitoral. Hoje, Ronaldo Mansur, candidato ao governo pelo PSOL, nosso convidado, estamos nos afunilando para o processo de encerramento. Eu ainda tenho um tempo para mais uma pergunta e aí eu me dirijo ao técnico de meio ambiente. A gente teve um problema de contaminação severa no subúrbio ferroviário de Salvador, mais precisamente em São Tomé de Paripe. A pergunta que eu faço para você é: o que houve ali? Qual o papel do governo do estado nessa investigação? E mais além disso, se o senhor for governador da Bahia, qual vai ser o papel do INEMA cuidando de questões desse tipo, Ronaldo Mansur? Bom, Pablo, o que aconteceu ali em Paripe
foi um dos maiores crimes ambientais da Bahia, né? E quero também mandar aqui uma saudação para a atuação que o pessoal teve na Câmara Municipal de Salvador com os nossos vereadores, Hamilton Assis e Eliete Paraguaçu, que foram aqueles que tiveram ali feito a mosca da sopa no governo estadual e no governo municipal, apontando a contaminação daquele solo que era muito grave. Depois de muito tempo da atuação nossa, que outros parlamentares aderiram a esse processo, é que o Ministério Público reforçou com a importância que o Ministério Público tem e o governo do Estado e o governo da Prefeitura de Salvador estavam totalmente em silêncio e até hoje encontram-se em silêncio. Então, no nosso governo, nós vamos colocar uma gestão no INEMA que não seja uma gestão para gerenciar os interesses do agronegócio, vai gestar o interesse do meio ambiente. Nós não podemos destruir a nossa casa em detrimento de milho e grãos. Então, no INEMA vai ter uma pessoa competente, uma pessoa que vai ser, sim, indicada pelo governo, mas que não vai ser uma pessoa vendida. Ronaldo Mansur, aqui conosco na última rodada de sabatina. Antecipadamente, eu já agradeço aos meus colegas que abrilhantaram esse processo, trouxeram mais questionamentos, trouxeram mais dúvidas da população e com certeza reforçaram a cidadania nesse processo eleitoral. São eles Levi Vasconcelos, Luane Ribeiro, João Pedro Pitombo e Maurício Leiro. Agora a gente abre o espaço para as considerações finais do candidato Ronaldo Mansur. O senhor tem 2 minutos para falar com toda a Bahia o que o senhor desejar, Ronaldo. Bom, eu quero agradecer aqui à TV Aratu por abrir esse espaço democrático, o meio de comunicação, a mídia, ela tem essa importância de mostrar ao eleitor as alternativas eleitorais que o eleitor tem. E o PSOL é essa alternativa, uma alternativa de esquerda para atender aos interesses da população da Bahia. Os outros 2 grupos que aí se encontram, o ACM Neto, que governa aí a Bahia, o seu grupo há 30 anos, e o Jerônimo há 20 anos, eles representam interesses de outros e não o interesse da Bahia. Nós conhecemos a Bahia muito bem e vamos estar governando a Bahia para os baianos, baianas e todos aqueles que escolheram a Bahia para viver. A gente tem que ter um Estado forte que atenda os interesses da Bahia. A gente não pode admitir que uma pessoa ainda morra nas filas dos hospitais e o governo diga que existe regulação, porque não existe. A gente não pode admitir que a segurança pública seja tratada como brincadeira. A gente não pode admitir que professores sejam chamados de autoritários. É preciso valorização no serviço público, valorização do povo da Bahia. Obrigado, candidato. Obrigado por sua participação democrática aqui. Agradeço os elogios também a essa iniciativa que a gente teve da Aratu, do Grupo Aratu, dos veículos parceiros. A gente vai ter também a oportunidade em outro horário, no horário noturno, a partir de 6h15 da noite. Vai ser tudo combinado com as assessorias de vocês para a gente oferecer também esse tipo de conteúdo, de discussão para um outro público que não apenas o de meio-dia. E em breve, pelas redes sociais e também aqui pela Aratu, você vai ficar sabendo o cronograma das entrevistas e sabatinas com os candidatos ao Senado. A Aratu faz questão de colocar o debate também no âmbito do Legislativo Federal e da Câmara Alta. São 2 vagas para senadores nessa eleição a partir do dia 4 de outubro. A sabatina da Aratu termina por aqui. Eu agradeço a todos vocês por essa companhia. Também agradeço aos meus colegas que compõem uma equipe de mais de 80 profissionais inteiramente dedicados a esse projeto. É dessa maneira que o Grupo Aratu entende que oferecer esse tipo de discussão no horário nobre aqui na Bahia, de muita visibilidade, isso é fundamental para o exercício da democracia. Tem mais programação local daqui a pouco, a partir de 6h15, com Fala Dani, em novo horário. E eu volto às 6h40 da noite com Aratu Notícias e também um resumo de tudo o que aconteceu aqui nessa sabatina. Também estou ao vivo a partir das 6 da tarde no Linha de Frente da Rádio Antena 1, a 100.1 FM, trazendo a repercussão sobre esse encontro. Uma boa tarde a todos, até o nosso próximo encontro, fiquem bem e bom voto.